Hoje eu quero começar esse vídeo lhe fazendo uma pergunta muito séria e muito importante. A ceia que você tem participado na sua igreja, ela é a ceia do Senhor ou ela é a ceia da igreja? Se você acha que essa pergunta ela não faz sentido, se você acha que essa pergunta é óbvia de ser respondida, eu acho melhor você assistir esse vídeo até o final antes de respondê-la para você mesmo. Eu acho melhor você ouvir esse conteúdo até o finalzinho para você poder tirar, enfim, as suas conclusões a respeito dessa pergunta. Porque lembre-se, não é pelo fato de você estar dentro de uma igreja celebrando a ceia que naturalmente você está celebrando a ceia do Senhor. E eu vou lhe mostrar por quê. Mas antes de lhe mostrar por quê, eu tenho convites para lhe fazer. O primeiro convite é pedir que você invista no nosso trabalho aqui no canal. Esse canal é uma iniciativa própria, esse canal não tem investimentos de instituições religiosas, a não ser o apoio que você dá para esse canal com a sua inscrição, sendo membro do canal também, compartilhando o nosso conteúdo. E agora você tem uma outra maneira de contribuir para o crescimento e a manutenção desse canal. Você pode fazer um Pix com a contribuição que você quiser e puder, e claro, só se você quiser. Com o valor que você escolher, você pode usar a chave Pix, que é o e-mail que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, e você fazendo esse Pix, com certeza você vai nos ajudar muito e desde já nós agradecemos pelo seu apoio e pela sua contribuição. E também é um grande apoio você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com os seus conhecidos. E vamos voltar para aquela pergunta. Você que participa de alguma igreja, seja ela uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja mais tradicional, mais pentecostal, você tem participado de uma celebração chamada ceia, que mais corretamente, do ponto de vista teológico, é chamado de Eucaristia. Mas, independente do termo que é usado, você sabe que, no caso dos católicos, em toda missa, em toda celebração, tem o momento da Eucaristia. No caso da grande maioria dos evangélicos protestantes, uma vez por mês você participa de uma celebração, de um culto que é chamado do culto da Santa Ceia. Pois é, independente qual seja o seu caso, esse é um momento muito importante do cristianismo. É um momento muito importante na vida de um cristão, na vida de uma cristã, seja ele, ela, católico, protestante, pentecostal, tradicional, seja da linha que for, todos nós sabemos que participar da celebração, da ceia, da Eucaristia, é um momento muito importante na vida cristã. E isso já era assim desde a época primitiva. E o texto mais conhecido que fala sobre esse assunto é o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. Nessa passagem, Paulo está nos mostrando que nem sempre, quando nós vamos à igreja participar da ceia, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E que há uma diferença entre a ceia do Senhor e a ceia da igreja, da instituição. E Paulo percebeu que entre os coríntios estava havendo essa ruptura, estava havendo uma clara distinção entre o que era a ceia do Senhor e o que era a ceia que aquela igreja estava celebrando. Para a gente poder compreender um pouquinho mais o contexto desse texto de Coríntios, é importante a gente lembrar de algumas coisas. Primeiro, a ceia era celebrada na maioria das comunidades primitivas todos os domingos, uma vez por semana.
E no caso da igreja de Corinto, a celebração era o seguinte: eles participavam de um culto, participavam de uma celebração, tinha o partir do pão, tinha o cálice que era dividido entre eles, e logo após isso, eles faziam uma refeição em comum. E essa refeição não era apenas com um pedacinho de pão e com um cálice de vinho. Era um banquete que tinha lá, sei lá, as comidas da época, claro, mas para a gente ilustrar com o nosso contexto e com a nossa cultura, tinha lá arroz, feijão, salada, carne, massas, frango, bebidas, enfim, tinha lá um banquete, uma grande ceia, que era organizada todos os domingos logo após a celebração. E aquele banquete era um banquete que marcava a comunhão da igreja, ou a comunhão que a igreja deveria ter. No caso da igreja de Corinto, havia alguns grupos que a compunham, como compunha a sociedade de Corinto. Tinha pessoas que eram abastadas, que tinham posses, que tinham dinheiro, pessoas que eram o que a gente poderia chamar hoje de uma classe média baixa, que eram trabalhadores, pessoas que lutavam muito para sobreviver, mas conseguiam ter ali o mínimo para sua sobrevivência. E pessoas que eram ex-escravos, pessoas que passavam fome, pessoas que não tinham o que comer no seu dia a dia, pessoas extremamente necessitadas. E qual era o intuito dessa ceia que era celebrada pela igreja? O intuito é que as pessoas que tinham mais posses pudessem levar mais coisas. As pessoas que pudessem menos, levava menos, mas levava alguma coisa. E as pessoas que não podiam, elas naturalmente não levariam nada, e o apóstolo Paulo entende que naquele momento aquelas pessoas poderiam, enfim, fazer uma refeição farta, uma refeição com dignidade, o que poderia ser a única refeição digna que elas fariam ao longo da semana. Mas, na prática, não era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai dizendo que toda vez que aquela igreja se reunia para a celebração, não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo, mas eles estavam comendo uma ceia. Por isso que nós podemos afirmar que havia uma distinção, e não deveria haver, entre a ceia do Senhor, que era que eles não estavam celebrando, não estavam comendo, e a ceia que eles comiam, a ceia da igreja, a ceia feita por eles. E o apóstolo Paulo continua o seu raciocínio dizendo que naquela igreja algumas pessoas saíam embriagadas da igreja, enquanto que outros saíam passando necessidade, passando fome, como tinham entrado. Ou seja, não havia o mínimo de compaixão, não havia o mínimo de empatia e nem o mínimo de cuidado das pessoas naquele cenário. Chegou um determinado momento que as pessoas que levavam alguma coisa para a refeição comum se sentiam prejudicadas, porque os outros não levavam nada e ainda queriam comer o que eles tinham levado. E quando dava-se o sinal, algumas famílias abastadas enchiam a cara, literalmente, do vinho que haviam levado e comiam até passar mal, até vomitarem de tanto que comiam, porque não queriam repartir nada com ninguém e por isso comiam desesperadamente e enchiam a cara. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas escandalizavam a igreja, que essas pessoas não discerniam o corpo. E não discernir o corpo no contexto de Paulo não é o pão, não é a hóstia, não são os elementos da ceia, mas o corpo é a coletividade. O corpo de Cristo são os irmãos e as irmãs reunidas naquele ambiente incomum. E as pessoas eram tão egoístas, tão egocêntricas, que elas eram incapazes de sentir compaixão daqueles que passavam fome. Como hoje nós temos visto no Brasil pessoas que pulam, pessoas que usam as suas redes sociais,
usam os púlpitos num protesto veemente contra pautas morais, contra pautas moralizadas que aparecem na sociedade e não falam absolutamente nada das pessoas que estão disputando um pedaço de osso, das pessoas que estão disputando restos de comida em caçambas de lixo dos caminhões de lixo, em pessoas que estão comendo restos de carne, comida estragada que elas disputam nos lixos. E muitos religiosos não fazem absolutamente nada contra isso, não se escandalizam contra isso, não usam suas redes sociais, não usam os seus púlpitos para protestar e se mobilizar contra a fome, que é uma evidência no país de hoje. E mais, muitos religiosos têm na sua igreja, na sua comunidade, pessoas desempregadas, pessoas sem ter o que comer e nem sempre se mobilizam para saciar a fome das pessoas que são da própria igreja, das pessoas que são da sua própria comunidade. E isso é um escândalo, isso é não discernir o corpo de Cristo segundo os argumentos do apóstolo Paulo. E quem não discerne esse corpo de Cristo e as necessidades que as pessoas passam, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Infelizmente, a maioria das igrejas transformaram essa denúncia séria do apóstolo Paulo numa pauta moralista, como se as pessoas que comem e bebem para indignação, para sua condenação, são aquelas que não são dignas. Mas cá entre nós, quem é digno de participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ninguém é digno de participar dela, mas todos e todas, sem exceção, somos convidados pela graça de Jesus. Porque o que pauta a ceia do Senhor é a graça, é o favor imerecido que convida a todos e todas, porque ninguém é digno, porque ninguém merece, mas Ele, na sua graça, quer que estejamos lá, quer compartilhar desse momento com todos nós, porque a ceia é dele, e a ceia que é dele, ele chama quem ele quiser. Agora, a ceia da igreja é marcada pela exclusão, é marcada pela seleção entre os que são dignos e os que não são considerados dignos. E, na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, essa indignidade é caracterizada por pautas moralistas e que nada tem a ver com o propósito da ceia do Senhor, que convidou inclusive Judas para participar dela e todos os outros apóstolos que também tinham os seus altos e baixos, e isso não tem nada a ver com o argumento de Paulo na carta aos Coríntios. Porque aquele que come e bebe para sua condenação são os ricos e abastados que não compartilham da comida que tem com fartura com aqueles que não têm nada e saem da igreja passando fome, enquanto que eles saem bêbados, literalmente bêbados da igreja. E o apóstolo Paulo fala para eles o seguinte: se vocês têm fome, comam nas suas casas, porque nas suas casas tem comida, porque nas suas casas tem bebida. Na igreja não é lugar disso. Na igreja a prioridade deve ser para os mais necessitados. A prioridade deve ser para aqueles que passam fome. E vocês devem antes esperar para que eles comam, para que eles façam uma refeição com dignidade. Se sobrar, vocês comem também. Se não sobrar, eles terão comido, porque são eles que precisam e vocês comam na casa de vocês. Essa é uma denúncia séria de Paulo. E quando Paulo fala, essa é a razão porque há muitos entre vós fracos, doentes e não poucos os que dormem, eu sei que você na sua igreja já ouviu falar que essa doença, essa sonolência, ela é espiritual. Mas não é espiritual. O que o apóstolo Paulo está falando, e é só você ler o contexto sem o vício do discurso religioso.
porque você vai perceber que o argumento de Paulo está todo centrado nas pessoas que passam necessidade e não conseguem comer nem na celebração de domingo na igreja. Paulo diz que há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem, porque elas não têm o que comer, elas estão desnutridas, elas estão fracas, e nem na igreja elas conseguem fazer uma refeição com dignidade. E isso escandaliza Paulo a tal ponto que ele diz: quando vocês se reúnem na igreja, vocês não comem a ceia do Senhor, porque isso nada tem a ver com o Senhor, nada tem a ver com a ceia do Senhor, nada tem a ver com Jesus Cristo e com o seu Evangelho. E ele ainda diz mais: quando vocês se reúnem para pior. Era melhor que ficassem em casa e nem se reunissem na igreja. Por isso que faz todo sentido a minha pergunta: qual é a ceia que você tem participado? É a ceia do Senhor ou é uma ceia que a igreja criou e se apropriou dela para dizer quem pode e quem não pode participar da mesma? Nós devemos refletir sobre isso. Porque a ceia do Senhor, ela é inclusiva, porque o critério que nos faz participar dela é que ela pertence a Jesus e diante de Jesus ninguém é digno, ninguém é digna, mas ele convida pela graça. Se é graça, é de graça mesmo. Se é graça, é favor que nós não merecemos. Por mais santo que você possa se considerar, você não é digno, você não merece, e nós só participamos da ceia do Senhor porque Ele nos convida pela sua graça. E a sua graça não faz acepção de pessoas, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, a graça de Jesus é sempre muito maior e muito mais profunda do que o pecado humano. Então, na ceia do Senhor, nós participamos só porque Ele que é o dono e é o único que é digno e é o único que pode dizer quem não pode participar da ceia, resolveu dizer que todos e todas estão convidados e convidadas a participar da ceia. E Ele quer que nós estejamos na ceia, independente de qualquer coisa. A ceia do Senhor, ela é baseada também no serviço, porque Jesus, que era o dono, resolveu partir o pão, resolveu dar o cálice. Ele que deveria ser servido, serviu inclusive a quem lhe traiu. E a ceia do Senhor é marcado pelo serviço e marcado pela gratidão a Deus por aquele momento. Enquanto que a ceia da igreja, a ceia que se distancia de Jesus, claro que nem todas as igrejas deixaram de celebrar a ceia do Senhor, mas muitas sim, infelizmente, ela é marcada pela divisão de classes. Talvez não mais como era em Corinto, mas a divisão entre os santos e os não santos, entre os que podem e os que não podem participar, entre os que são dignos e os que são indignos. É uma ceia excludente, porque apenas os privilegiados e santificados podem participar dela. Não é a ceia do Senhor. Outra coisa, a ceia institucional, distante da ceia do Senhor, é uma ceia marcada por diferenças, não marcada pelo serviço do maior para com o menor. Na ceia institucional, há pessoas que celebram com cálices diferentes, com pães diferentes do restante da comunidade, pessoas que têm cálices muito mais imponentes do que as pessoas que estão diante da comunidade. Essa ceia não pode ser a ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor não há diferença entre os pães, entre os cálices, porque todos e todas são iguais, porque todos são indignos e estão ali porque Jesus convidou e Ele que convidou resolveu servir. Na ceia institucional, tem pessoas que se sentem dignas de participar e ainda de celebrar com um pão diferenciado, com um cálice diferenciado,
e isso fica clara a distinção entre as pessoas, enquanto que na ceia do Senhor fica claro a igualdade entre as pessoas. Aliás, toda vez que nós participarmos da ceia, nós devemos nos lembrar que nós não merecíamos estar ali, que nós somos indignos de estar ali e que nós só temos parte com Jesus porque Ele nos convidou pela graça. E é essa graça que eu e você devemos compartilhar com os outros e as outras também, porque a graça que me alcança é a graça que te alcança. E a graça que te alcança é a graça que quer alcançar a todos e todas sem distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós precisamos levar a sério o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz e o que Jesus propôs como caminhada de vida e ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois é, e agora eu lhe pergunto, a ceia que você tem participado é a ceia do Senhor ou é apenas a ceia da igreja? Em Corinto, eles não comiam a ceia do Senhor. Eles comiam uma outra ceia, que não era a do Senhor Jesus. É bom a gente pensar nisso e levar a sério a nossa prática de vida cristã. E o cristianismo que nós temos vivido? É o cristianismo dos evangelhos e de Jesus ou é o cristianismo da instituição religiosa? É importante esse pensamento. Não vá embora, não desligue, sem antes deixar o seu like nesse vídeo, sem compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E, é claro, o seu compartilhamento, o seu like, a sua inscrição nos ajuda muito a fazermos o nosso trabalho e a crescermos a cada dia. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.